Olá, pessoal. Vamos para a nossa atividade semanal. A atividade de hoje é a atividade do projeto de leitura e a gente continua com a discussão do nosso livrinho O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. E na atividade de hoje a gente vai dar um foco para pensar territórios indígenas, para trabalhar a questão do território indígena no Brasil. Nós sabemos que quando os portugueses chegaram por aqui, lá por volta de 1500, nossa terra já era habitada, né, por vários povos indígenas de várias etnias. Então, isso significa dizer que esse território, né, esse pedaço enorme de terra, já possuía dono. Mas o processo de colonização, também como sabemos, foi um processo que utilizou a violência e que foi se concretizando e tomando dos povos indígenas o controle do território. Então, hoje, por exemplo, depois de muito tempo depois da colonização, encontramos ainda vários conflitos no nosso território que envolvem brancos e indígenas, conflitos por terra. O Estado, nesse cenário, ele precisa atuar, né? Ele precisa fazer alguma coisa no sentido de resolver esses conflitos, no sentido de resguardar os territórios que são considerados territórios indígenas, né? E desde que o Estatuto do Índio foi aprovado, em 1973 foi aprovado o Estatuto do Índio, ali está posto a demarcação das terras indígenas como uma forma de reconhecer a garantia do direito à terra por esses povos, nada mais justo, né? Que estavam aqui já antes da chegada dos portugueses e tiveram as suas terras retiradas pelos colonizadores. Apesar de a gente ter o Estatuto do Índio, apesar de ter uma maior conscientização, de ter movimentos sociais que vão defender que as terras sejam demarcadas e que as terras demarcadas devem ser respeitadas, apesar disso, grupos de fazendeiros tentam constantemente invadir territórios que já foram demarcados. Por outro lado, os representantes dos povos indígenas reclamam que a demarcação ela é lenta, ela deixa a desejar. E por que que ela deixa a desejar? Porque a extensão demarcada seria inferior ao que se considera como direito desses povos. Então, aqueles que defendem os povos indígenas, os representantes dos povos indígenas falam sobre isso, que as terras demarcadas elas são bem menores, a extensão é bem menor do que aquilo que deveria ser por direito. A demarcação em si é um processo lento. A tentativa do governo de mudar as regras e alterar a lei da demarcação, como está acontecendo atualmente, é visto como prejudicial para os povos indígenas, né, de acordo com os estudiosos, de acordo com os especialistas. Então, é esse assunto, o território indígena, que a gente vai usar como pano de fundo aqui para pensar a obra do Ailton Krenak, O Amanhã Não Está à Venda. Lembramos que esse livro é um livro que ele escreveu durante a pandemia, o início da pandemia ano passado, 2020, e ali ele vai retratando o dia a dia dos nativos, dos indígenas, durante o processo de pandemia. E logo embaixo aqui eu trouxe para vocês um trechinho onde o Ailton Krenak fala da questão do território. Lá na página 11, ele vai escrever assim: a verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4.000 hectares, que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita, né? Então, aqui há uma crítica a demarcação das reservas, que por mais que a gente olhe e pense, nossa, é um território bastante extenso, ainda seria muito menor do que se a justiça fosse feita, porque, né, estamos falando de povos que estão aqui desde o início, muito antes dos portugueses chegarem por aqui, tomar as terras e distribuir as terras como eles bem quiseram. Depois desse trechinho, né, vem uma questão para a gente refletir. Porque no trecho acima, o autor afirma que a reserva onde vive deveria ser muito maior se a justiça fosse feita. Não é para vocês responderem agora, é para vocês pensarem sobre isso. E logo em seguida,
nós temos um outro texto, só que agora é uma notícia atual, né, uma notícia dos nossos tempos atuais. E a manchete da notícia é a seguinte: indígenas protestam contra o projeto de lei que muda regras para a demarcação de terras. Mobilização teve início na segunda-feira e não tem data definida para acabar. Aí a gente tem uma foto aqui de uma passeata de povos indígenas e pessoas que são sensíveis a causas lá a causa, né? Eles estão se manifestando em Brasília. Dezenas de indígenas protestam contra o projeto de lei que pretende dar ao Congresso poder para decidir sobre a demarcação das terras ocupadas por tribos. O texto do projeto de lei está tramitando na Câmara dos Deputados. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, na nossa atualidade? Tem um projeto de lei que está sendo discutido pelos deputados, e esse projeto de lei, ele dá ao Congresso, se for aprovado, né, ele vai dar ao Congresso poder para decidir sobre a demarcação das terras indígenas. Hoje, quem decide sobre a demarcação das terras indígenas? Temos ali institutos, instituições que cuidam da questão indígena, a FUNAI, por exemplo, né, que estão ali dentro desse processo para pensar a demarcação das terras. E o projeto ele pretende tirar a ação dessas instituições, se ele for aprovado, e colocar no Congresso, né, para que os deputados tenham esse poder. O protesto batizado de Levante pela Terra reúne indígenas de diferentes regiões do Brasil que se encontram espalhados pelo eixo monumental desde a segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Então, a gente está falando da semana passada, é uma notícia quentinha. São mais de 35 povos representados em manifestação pacífica pela garantia dos direitos como saúde e educação. Depois que a gente lê aquele trechinho do Krenak, depois que a gente observa essa nossa reportagem, aí eu coloco aqui também mais uma questão para vocês pensarem. Por que os indígenas precisam ir às ruas? Por que será que eles precisam se manifestar? Né? O que eles estão reivindicando? Pensem sobre isso. Para saber mais sobre esse assunto, a demarcação do território indígena, eu coloquei 2 videozinhos aqui para que vocês possam acessar pelo YouTube, que vai ampliar um pouco mais o entendimento de vocês sobre a questão do território, da demarcação do território indígena. Depois de fazer tudo isso, depois de ler a atividade, depois de pensar sobre essas 2 questões que eu coloco, depois de assistir os vídeos, vocês vão fazer a atividade do projeto de leitura, que é, primeiro passo, pesquisar na internet sobre reservas indígenas que existem no Brasil e colocar ali qual é a localização delas, né? Se for possível, se conseguir esse dado, quantos indígenas vivem em cada uma dessas reservas. Depois vocês vão voltar ao trecho 1 e vão tentar responder aquela pergunta, né? O que seria justiça a partir da opinião do autor, lá do Ailton Krenak, no trecho 1. No texto, no 3, no passo 3, vocês vão considerar a notícia acima e vão também tentar responder sobre como qual é a forma que o governo brasileiro ele trata os povos indígenas. Será que parece justa para você, né? Olhando tudo isso, assistindo aos vídeos, será que a maneira como o Estado brasileiro trata os povos indígenas parece para você justa? E aí você vai fazer um texto, um pequeno texto de no mínimo 10 linhas. E o que tem que ter nesse texto? Tem que ter as informações da pesquisa que vocês fizeram sobre as reservas indígenas, tem que ter a resposta dessas 2 questões, a 2 e a 3, né? Então, vocês vão ali fazer um textinho colocando essas informações e depois, o último passo da atividade, vocês vão fazer um vídeo, um pequeno vídeo, pode usar o TikTok, né, que fica bem mais assim, legalzinho, mais dinâmico. Usem o TikTok, façam um vídeo falando sobre a importância de se proteger os direitos dos povos indígenas. Bom, caprichem nessa atividade, lembrando que a atividade do projeto de leitura ela vale pontos, são 40 pontos. Vamos caprichar, né? Vocês têm potencial e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.